Se existe algo que me deixa com o sangue fervendo, é ver violência contra idoso, criança e animal. Meu nome é Daniela Cristina, sou advogada, especialista em direito de sucessões e de família. Todo mundo que já me acompanha sabe que eu não gosto de comentar casos de famosos, casos que estão aí na mídia, porque eu entendo que é falta de ética profissional. Contudo, esse caso do menino Henri, eu decidi aproveitar o gancho dessa questão que agora está em voga para falar sobre a proteção dos direitos da criança, tá? Eu não vou falar sobre o caso do Henri especificamente, porque eu não sou advogada nos autos, não sei das provas que estão nos autos. Então eu quero falar aqui sobre a violência contra a criança no geral. Ao longo de 26 anos de advocacia, a gente começa a ter um sentido mais aguçado para essas questões. Já peguei vários casos de maus tratos de crianças. Graças a Deus, em todos eu fui bem sucedida. E já chegou em situações de que em atendimento a um cliente, inclusive num processo de divórcio, eu descobri que havia grave violação do direito da criança e do adolescente. Com poucos minutos de conversa com a mãe veio tratar comigo de divórcio. Perdão. E durante a consulta eu descobri que a filha dela sofria abuso sexual por parte do companheiro dela. Então, meu questionamento é o seguinte: como uma mãe, como um pai, não desconfiam que seu filho está sendo vítima de violência? Como uma criança de 4 anos consegue disfarçar de todo mundo que está sofrendo maus tratos, que está sofrendo violência? Então, meu pedido aqui é que pais, mães, se vocês tiverem o menor interesse pelas suas crianças, olhem os sinais, vejam os sinais. As crianças, elas mudam o comportamento, elas mudam a forma de se relacionar com o agressor. A criança fala, ela pode não falar com palavras, mas ela fala com atitudes, né? O corpo da criança fala, corpo com hematoma, corpo com dores, muitas idas ao hospital. Então, gente, é dever de todo mundo, é dever do Estado, é dever do pai e da mãe, é dever dos cidadãos, inclusive dever de quem não é pai, quem não é mãe, quem não é parente, é dever do vizinho, é dever do amigo, denunciar maus tratos. E, inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês parte de uma decisão que eu consegui num desses meus processos, que a criança sofria maus tratos. Inclusive, esse caso, eu trabalhei em colaboração com a doutora Noádia Poliana, né? Trabalhamos juntas. E eu vou ler aqui uma parte da decisão do juízo da Vara da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal, falando da responsabilidade que todos temos de denunciar e da responsabilidade que o Estado tem de garantir a defesa, né? Inclusive, ele cita o caso do menino Bernardo, em que o próprio judiciário colaborou para que a criança fosse morta. Então, eu vou dividir aqui com vocês e eu queria que esse vídeo ele chegasse ao maior número de pessoas, gente. Nós precisamos defender as nossas crianças, assim como precisamos defender os nossos idosos e os animais. Então, vamos lá? Minha mesa com o PJ aberto, eu vou ler alguns trechos, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente trata como fundamental o direito de convivência familiar, elencando como família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou unidade do casal. Isso quer dizer que o conceito de família ele é mais abrangente do que papai, mamãe e filhos. Envolve todos os outros atores em volta, os avós, tios, sobrinhos.
formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade. Dispõe ainda a legislação especializada que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Veja que não é só violência física. A lei, ela abrange a violência psicológica, tratar a criança vexatoriamente, fazer a criança passar vergonha, constranger a criança, tudo isso é violência, tá? Devendo ser assegurada a convivência familiar em ambiente livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. No caso aqui do meu processo, a situação narrada na peça exordial, que é a nossa petição, é grave e verifica o presente o requisito da verossimilhança das alegações, baseada na documentação juntada, principalmente nos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar e pelo colégio onde estuda o menor. Denotam que a criança vivencia sério contexto de violações de direitos juntos ao genitor. Aqui, nesse caso, era o contrário. Quem perpetrava violência contra o menor era a madrasta, com a ciência do pai. Então, o pai sabia que a madrasta tratava mal o seu filho, tá? O fundado receio de um dano irreparável, que seria o quê? A proteção física, a vida dele, né? O fundado receio de dano irreparável está evidenciado na medida em que a integridade física e psíquica do infante corre risco, caso permaneça inserido no ambiente onde se encontra o pai e sua companheira, impondo-se a imediata retirada do lar hostil, a fim de que sejam resguardados os direitos do adolescente. E aqui eu achei interessante esse posicionamento do juiz da vara de infância na questão da responsabilidade estatal, e que o Estado ele não pode se omitir quando uma situação como essa vem à tona. Ele coloca assim: não pode o juízo da infância e da juventude, ao tomar ciência dos fatos como os apresentados nos autos, mostra-se impassível ou temeroso, cabendo adotar providências imediatas para fazer cessar qualquer ameaça de lesão aos direitos da criança e do adolescente, sob risco de eventual repetição de situação como a do menino Bernardo, fato notório em todo o país, onde, lamentavelmente, o adolescente faleceu vítima dos maus tratos, mesmo após ter perdido socorro aos órgãos formais de controle. No caso do menino Bernardo, o juiz ele estava ciente da situação de hostilidade no lar, onde ele residia com o pai e a madrasta, e mesmo assim o juiz não tomou as devidas providências e deixou o menino na companhia do pai, o que culminou com a morte dele, né? Então, eu estou dividindo isso com vocês, a gente está estou resguardando aqui a identidade, né? Não falei qual caso que era, não falei que tipo de violência que era, tá? A gente está falando aqui de forma abrangente, tá? Sem citar nomes, sem citar situações, tá? Justamente para exemplificar o nosso papel de cidadão, de cidadã, né? De pessoas que devem realmente zelar pelos direitos daqueles que são incapazes, né? Uma criança de 4 anos é uma criança incapaz, ele não tem condição de buscar ajuda, né? De resolver o problema dele, né? Ele depende dos seus responsáveis para tratar desses assuntos por ele, né? E são justamente os responsáveis que agridem, né? Que desrespeitam os direitos da criança. Então, não vamos esperar que mais um Bernardo, mais um Henri morra por falta de denúncia
por falta de alguém que se sinta responsável, né, por ele, pela criança, pelo adolescente, né? Então, se você é vizinho, se você é parente, se você sabe, se você desconfia, vá ao conselho tutelar, faça essa denúncia, ouça as crianças, pai, mãe, avós, ouçam as crianças, observem o comportamento das crianças, né? Se você suspeitar de algo, vai atrás, corre atrás, investiga. Se você descobrir, denuncie no conselho tutelar, na vara da infância e da juventude da sua cidade. O que a gente não pode é ficar calado, né? Quantos mais casos como esse nós vamos ainda ouvir? Parece que a gente vai sempre aprender. Quando foi com o Bernardo, parecia que a gente ia aprender, mas não. Hoje foi o Henri, amanhã quem vai ser? Então, consciência, minha gente. Consciência.